O assunto de hoje, para algumas pessoas, talvez seja um tema um tanto quente. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Vamos falar a respeito da palavra inferno. Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Então, venha comigo. A palavra inferno basicamente significa lugar inferior ou lugar baixo. Vem do latim infernus. Essa tradução, houve a necessidade de fazê-la quando a congregação ou a igreja começou a crescer, principalmente ali no Império Romano. Então houve a necessidade de fazer traduções da Bíblia do hebraico, o equivalente da palavra inferno, Seol, e também do grego, o equivalente à palavra Hades. A primeira tradução se chama Vetus Latina, ou Antiga Latina. Mais tarde, um monge chamado Jerônimo, ele também fez uma tradução completa do Antigo Testamento, que mais tarde ficou sendo conhecida como Vulgata Latina. Quando escutamos essa palavra inferno, muitas pessoas têm a ideia de um lugar de tormento eterno, onde os pecadores estão ali para pagar então de todos os maus que fez em vida. Mas vamos analisar aqui que essas expressões, tanto em hebraico, em grego como em latim, ela jamais teve referência a um tormento eterno relacionado ao pagamento de pecados e assim por diante. Por exemplo, a palavra Seol, ela ocorre 66 vezes então nas escrituras hebraicas, ou conhecido como Velho Testamento. E vamos mostrar aqui breves ocorrências de alguns textos que ocorrem essa expressão, e vai demonstrar que não se refere jamais a um tormento consciente em algum lugar, mas sim a um lugar de inexistência. Por exemplo, podemos citar aqui Jó, capítulo 14, versículo 13, que em parte diz assim, vocês poderão acompanhar comigo a leitura. Jó falando, ele fala assim, quem dera que me escondesses no Seol, do latim inferno, e que mantivesse secreta até que a tua ira recuasse, e que fixaste um limite de tempo e tu lembrasses de mim. Agora basta pensarmos de maneira lógica. Se o inferno fosse um lugar de tormento, será que Jó queria ir para lá? Para depois Deus se lembrar dele e consequentemente o ressuscitar? Com certeza não. Salmos capítulo 6, versículo 5 diz: porque na morte não há menção de ti, no Seol, ou inferno, quem te elogiará? Então o salmista, ele não desejava morrer. Por quê? Porque na morte ele não teria a oportunidade de continuar louvando a Deus. Então mostra que é um lugar de inatividade. Eclesiastes 9:10 diz: tudo que a tua mão achar fazer, faze-o com o próprio poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Seol, ou inferno, o lugar para onde vais. Veja só, mais uma situação de inexistência. Um texto profético relacionado ao próprio Jesus, quando trouxe atenção que ele estaria morto por 3 dias, depois ele seria ressuscitado, é o Salmos, capítulo 16, o versículo 10, que diz: porque não deixarás a minha alma no Seol, ou inferno, não permitirás que aquele que te é leal veja a cova. Quando se cumprir isso em Jesus, veja só o que Atos, capítulo 2, versículo 27 diz: porque não deixarás a minha alma no Hades, do grego, equivalente a Seol, ou inferno, nem permitirás que aquele que te é leal veja a corrupção. E foi justamente o que isso aconteceu. Jesus ressuscitou então no 3º dia. Não deixou que Jesus estivesse no inferno. Veja só, o próprio inferno, Jesus estaria lá por 3 dias, cumprindo uma profecia e depois a sua ressurreição. Dito então de maneira simples, a palavra Seol e Hades, consequentemente para o latim inferno, significa a sepultura comum da humanidade.
é um lugar de inexistência onde todos vão, por assim dizer, ao morrerem, sem distinção, quer sejam maus ou bons. Por exemplo, temos até uma referência a isso no dicionário Bíblia de Almeida, onde ela traz atenção essa palavra. Em parte diz assim: Hades, palavra grega que designa a morada dos mortos, bons e maus. Em quase todos os contextos, Hades é o equivalente a Seol. Uma diferença aqui importante que precisamos frisar: quando Seol e Hades significa a sepultura comum da humanidade, não podemos confundir com a palavra Keber. Keber, ela significa o sepulcro, literal mesmo, onde a pessoa ela é enterrada após morrer. Precisamos entender que algumas palavras nos idiomas originais ela é mais específica do que outras relacionadas a algum aspecto. Então, Seol e Hades significa a sepultura comum da humanidade, ou seja, uma sepultura geral, de um lugar de inatividade, né, de inexistência, quanto Keber significa literalmente o lugar onde a pessoa ela é enterrada após morrer, o sepulcro, podemos dizer assim. Mas por que alguns acreditam que inferno significa um lugar de tormento eterno para pagar os pecados, visto que as escrituras deixam claro que é um lugar de inatividade, tanto para bons como para maus? Em parte, essa confusão, esse entendimento que essa palavra não traz atenção, ela foi contribuída pelas traduções que alguns fizeram, tanto da palavra Hades como Seol, mas também de uma outra palavra em grega chamada Geena, que vamos até tratar um pouquinho a respeito desse assunto também. Geena basicamente significa destruição eterna. É um lugar simbólico onde aqueles que vão para lá, não que eles vão ser tormentados, mas sim que eles não têm a esperança de ter novamente vida ou de ter uma ressurreição. Isso é chamado até mesmo de segunda morte. Encontramos uma referência dessa palavra Geena aqui em Mateus capítulo 10, o versículo 28. E podemos fazer até a leitura aqui na Bíblia de Jerusalém, que diz assim: Não temeis os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em um outro vídeo vamos até analisar o que significa a alma e o espírito dentro de um conceito bíblico. Agora, dando continuidade, temer antes aquele que pode destruir a alma, ou seja, a expectativa de vida, de uma ressurreição, e o corpo na Geena. Então, mesmo se tratando da palavra aqui Geena, a palavra inferno ela não poderia se referir a um tormento eterno, porque o texto deixou claro aqui que devemos temer aquele que pode destruir, não atormentar uma pessoa em um lugar de inferno de fogo. Então, mesmo assim, se analisarmos o texto de maneira franca, vamos ver que não se trata de um tormento. O inferno não se trata de um tormento, mas esse lugar simbólico aqui de destruição eterna, conhecido então como Geena. Veja comigo algumas referências que algumas obras falam a respeito então desse assunto também. Por exemplo, a Enciclopédia Americana traz atenção assim: muita confusão e muitos mal-entendidos foram causados pelo fato de os primitivos tradutores da Bíblia terem traduzido persistentemente hebraico Seol e o grego Hades pela palavra inferno. A simples transliteração dessas palavras por parte dos tradutores das edições revistas da Bíblia não bastou para eliminar apreciavelmente esta confusão e equívoco. A Enciclopédia Expositora do Novo Testamento, de 1962, diz assim: Hades corresponde Seol no Antigo Testamento. A versão autorizada Rei Jaime em inglês do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi vertida de modo infeliz por inferno. A Enciclopédia de Colors, no volume 12, na página 27 de 1965, diz assim: Inferno. Primeiro representa hebraico Seol do Antigo Testamento e o grego Hades da Septuaginta e do Novo Testamento. Visto que Seol nos tempos antigos se referia simplesmente à habitação dos mortos e não sugeria distinções morais, a palavra inferno, conforme entendida atualmente,
não é uma tradução feliz. A obra Webster, do Novo Dicionário Internacional, diz assim: devido ao entendimento atual da palavra inferno, é que ela constitui uma maneira tão infeliz de verter essas palavras bíblicas originais. A palavra inferno não transmitia assim originalmente nenhuma ideia de calor ou de tormento, mas simplesmente um lugar coberto ou oculto, esconder. Agora acompanhe comigo aqui a leitura de um texto onde mostra uma confusão danada que muitas traduções fazem e faz com que as pessoas são levadas a ensinos que a Bíblia não ensina ou, no mínimo, ficam confusas do que realmente está acontecendo em uma determinada passagem da Bíblia. Acompanhe comigo a leitura do livro de Apocalipse, o capítulo 20. Vamos fazer aqui a leitura do versículo 14 e vamos estar lendo na Bíblia do Estudo de Genebra. Essa Bíblia traduz da seguinte forma esse texto: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ué, o inferno foi jogado no lago de fogo? Ou seja, o inferno foi jogado nele mesmo? Não entendi nada. Então veja só, essa tradução traduziu a palavra Hades por inferno e foi lançado no lago de fogo. Mas muitos associam um lago de fogo sendo também um tormento literal. Então como é que o inferno foi lançado nele mesmo? Você nota a confusão que isso dá? Agora, quando passamos a ter um entendimento se é correto, quando traduzimos Hades por sepultura, e a sepultura foi lançada no lago de fogo, que representa a destruição eterna, isso nos ajuda a entender que a morte vai deixar de existir, pois é uma promessa que a Bíblia nos traz atenção. Então, quando fala que a morte, o inferno ou a sepultura foram lançados no lago de fogo, significa que coisas como essas não vão mais existir debaixo do reino de Deus. Mas talvez alguns possam se perguntar: Denis, mas e aquela parábola que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro, onde o rico estava lá em tormentos? Como a própria palavra diz, parábola. Parábola é uma história que tem uma lição por detrás, que quer nos ensinar algo. Mas veja só que interessante o que a própria Bíblia de Jerusalém, em uma nota ao pé da página, fala referente a esse texto que se encontra em Lucas, capítulo 16, e fala assim, ó: história parábola, sem qualquer nexo histórico. Ou seja, há uma lição por detrás dessa história, que inclusive eu vou deixar até também no link da descrição do vídeo, o que significa cada aspecto daquela parábola que Jesus estava ali transmitindo. Então, com base nessa pequena análise bem objetiva, algumas traduções, como a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, vertem os textos de maneira muito mais coerente com o sentido bíblico, traduzindo a palavra Geena dentro do seu contexto específico da palavra, e também palavras como Hades e Seol como sendo sepultura, trazendo um entendimento correto às passagens da Bíblia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez, obrigado por assistir até o final. Se gosta do conteúdo, por favor, se inscreva e compartilhem com outros também, para que mais pessoas possam ter acesso. Sem mais, fique com Deus e até lá.